João capítulo 5, versos 1 a 15, diz o texto: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Que o Senhor abençoe sua palavra. Diante do texto lido, eu quero dizer que o nosso devocional nesse texto tem como tema: Jesus é a solução. Jesus é a solução. O texto descreve várias cenas e nós vamos tratá-las uma por uma. Mas eu quero dizer que uma das cenas que o texto relata é que Jesus pode perdoar pecados. E ele não só pode perdoar pecados, como ele quer perdoar você dos seus pecados. Quando nós falamos essa questão que Jesus perdoa pecados, nós vemos isto claramente nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Essa proposta de Jesus em salvar o pecador, perdoando os seus pecados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levítico. Levítico, capítulo 1. Porque quando nós falamos que Jesus perdoa pecados, ou pecado, tem pessoas que dizem que elas não precisam do perdão, ou porque ela não tem pecado, ou porque ela não tem condições de pagar pelo seu pecado. Entre outras coisas que é dita,
quando falamos que Jesus perdoa pecado. E aqui em Levítico, capítulo 1, no verso 1 diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Então, Deus, depois que tirou o povo do Egito, agora ele chama Moisés, e aqui no livro de Levítico, porque a proposta de Levítico é santificação, é separação. Então ele chama Moisés da tenda da congregação e fala para Moisés falar aos filhos de Israel. E ele vai, desta vez, pedir que Moisés, vai falar para Moisés falar aos filhos de Israel o quê? Que Deus perdoa o pecado de qualquer pessoa. Aquele que tem posses em maior quantidade, aqueles que têm posses em menor quantidade, e aqueles que não têm posse nenhuma. Deus também está pronto a perdoar. Então olha o verso 3. Se a tua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, gado. Então quando nós vemos esta palavra gado, você traz à memória o quê? Alguém que tem posse, e em maior quantidade. Nos nossos dias, no nosso contexto, dá-se a ideia de quê? De um fazendeiro, correto? Gado, alguém que tem posse. Esse pode receber o perdão de Deus, pode ter o seu pecado perdoado. Quando nós olhamos o verso 10 do mesmo texto, se a sua oferta for de gado miúdo, ovelhas, né? Carneiros, gado miúdo, alguém de menor posse, também Deus perdoa. Ele concede o perdão em Cristo Jesus. Agora olhemos o verso 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, quem tem aves? O texto diz, o texto dá a ênfase, que não é você ter a ave em casa, o pássaro em casa, mas é que você podia ir no campo, pegar um pássaro que a natureza te coloca à disposição, oferecer como sacrifício e ter o seu pecado perdoado. Interessante essa figura que Deus apresenta para Moisés falar ao povo, que ele estava pronto a perdoar o pecado de qualquer pessoa. E esse mesmo Deus que disse isto para Moisés, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que está sendo tratado aqui em João capítulo 5, que ele vai lidar com o pecado daquele homem que havia 38 anos paralítico. Não tinha nada, esmolava. E ele vai perdoar o pecado daquele homem. Portanto, você que está aqui esta noite, ou você que nos ouve em qualquer outro lugar, saiba que Deus perdoa o seu pecado. E por que ele perdoa o seu pecado? Por duas razões. Razão de número 1, João 3,16, diz o quê? Vamos fazer um coro? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é destacado aqui? O amor de Deus é a primeira coisa. Por que Deus está pronto a perdoar o seu pecado? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa, pela qual Deus quer perdoar o seu pecado, é porque Jesus já pagou por você, pelo seu pecado,
na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pelo seu pecado, morrendo naquela cruz. Então, duas razões básicas: o amor de Deus por você e o sacrifício de Cristo por você. Deus está pronto a perdoar o seu pecado. Portanto, você pode sair daqui esta noite com os seus pecados perdoados, na pessoa de Cristo Jesus. E sair com o seu pecado perdoado, porque Cristo já pagou, e não por aquilo que você venha a fazer. Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Outro coro, esse mais forte. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, saiba que Cristo perdoa o seu pecado. Logo, Jesus é a solução para o seu pecado. Voltando ao texto, Jesus é a solução para qualquer problema. Porque o texto vai apresentar um homem que tinha problema. E o texto também vai mostrar que Jesus é a solução para o problema que aquele homem carregava. Então, Jesus é a solução. E interessante que as pessoas procuram soluções para os seus problemas e às vezes procuram na fonte errada. Aquele homem tinha um problema e o texto descreve que ele buscou a solução para o seu problema, mas ele buscou a solução na fonte errada. Ele buscou a solução em uma crendice, que nós vamos ver que o texto descreve como aquilo acontecia. O que a arqueologia fala sobre este fato? O que a arqueologia revela? Nós vamos ver no texto. Mas ele buscou a solução na fonte errada. Irmãos, certa vez, e isto serve, estou falando a todos nós. Certa vez, um pastor, ele estava muito angustiado. Tinha muitos problemas na igreja. Ele tinha 3 filhos, tem 3 filhos. 2 deles disseram não mais andar nos caminhos do Senhor. Um se envolveu em um relacionamento com uma pessoa descrente, o outro se envolveu com drogas. Imagine a cabeça daquele pastor, como ele estava passando, ou o que ele estava passando. Então, um certo dia ele disse: eu vou então procurar um colega de ministério para orar comigo, para me ajudar em oração. Claro, o processo está certo. Precisamos orar uns pelos outros. Ele deu o passo certo. Mas quando ele chegou àquele pastor que compartilhou a situação, o que ele estava passando, aquele pastor olhou para ele e disse: olha, eu conheço um homem que pode benzer o senhor. Que coisa, hein? Foi buscar ajuda, mas o homem disse: não, eu conheço alguém que pode fazer isso. Aí ele disse: eu vim buscar ajuda em uma fonte que jorra a mesma água que eu, que jorra a água da vida eterna. E você diz que é para ir buscar na fonte errada? E aquele pastor olhou para ele e se acabou em choro, em lágrimas. E prontamente pediu perdão para ele e disse: meu querido e amado colega e irmão de ministério, me perdoe.
porque realmente você precisa de ajuda e eu vou orar por você. Irmãos, como esse segundo pastor que se arrependeu, que sugeriu uma fonte inadequada, será que nós, em algum momento, também não estamos buscando solução para os nossos problemas na fonte errada? Será que nós estamos realmente olhando para Jesus? Estamos nos curvando diante dele para que ele ouça as nossas petições e o resultado seja a glória do nome dele? Precisamos vigiar e orar para não buscarmos a solução dos nossos problemas na fonte errada. Às vezes, esperamos anos por ver a solução dos mesmos. E muitas vezes, não queremos esperar para que o Senhor haja no momento certo. Pergunto, quantos anos os hebreus ficaram no Egito como escravos? Quantos anos? 430 anos, aproximadamente, como escravos. Você imaginou o que é esperar 430 anos? Ah, pastor, mas 430 anos não dá. Então vou diminuir um pouquinho. Certo, Letícia? Pode diminuir um pouquinho? Ok. Então vamos para Noé. Quantos anos Noé ficou construindo a arca que Deus disse que ia chover? 120 anos. Ah, pastor, o senhor está demais. 120 anos? Eu tenho que esperar 120 anos? Ah, Senhor, é demais 120 anos. Tá bom, quer que eu diminua mais um pouquinho? Como disse Abraão para o Senhor, Senhor, ainda que sou pó e cinza, falarei mais uma vez. Não é verdade? Quantos anos Abraão esperou para nascer o seu filho Isaque? Quantos anos? 6? 14? Aproximadamente 20 anos. Aproximadamente 20 anos. Deus disse, você vai ter um filho, Abrão. Aleluia, Senhor. Um filho gera rápido. É 9 meses. E eu já estou com o menino no braço. Mas esses 9 meses, chegou quase 20 anos. A pergunta é, você acredita, você crê que Jesus é a solução para qualquer problema? Então espere e creia que de fato Ele vai resolver. Ele não vai deixar você sem a resposta, sem a solução. Mas é necessário esperar. Este homem levara uma vida à beira de um tanque, sem resolver o problema. E quantos anos esse homem ficou à beira do tanque, como descreve o texto? 38 anos. 38 anos. E nós vamos ver na próxima quarta que o problema foi resolvido. Olharam para o relógio, mas eu preciso parar, não é verdade? Falta 20 para as 9. Ok? Na próxima quarta nós vamos ver que realmente Jesus resolve esse problema. Então Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Jesus é a solução para o pecado. E Ele é o único. Eu quero ler, antes de orarmos, Atos 4:12.
Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, você que está presente e você que nos ouve à distância, a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação. Salvação é dada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. O perdão para o pecado é exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E quem pode receber esse perdão? Todo aquele que reconhece que é pecador. E você pode fazer isto nesse momento. Curvem suas cabeças, vamos falar com o nosso Pai Celestial. E eu gostaria de incluir você nesta oração. Mas para que eu inclua, eu preciso saber o desejo do seu coração. E você fará isto erguendo uma de suas mãos. Então, se esta noite você reconhece que é pecador, que precisa do perdão de Deus na pessoa de Cristo Jesus, ergue a sua mão para que eu possa orar por você. Deus te abençoe. Para que eu possa incluir você nesta oração. Pode abaixar. Há mais alguém que gostaria de fazer isto? De receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você que nos ouve à distância, você pode tomar essa decisão aí mesmo onde você está. Dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e neste momento eu entrego minha vida ao Senhor para o perdão dos meus pecados e dai-me graça e força para que eu possa andar em teus caminhos. Pai eterno, bendizemos o teu nome pela sua bondade e seu grande amor. Te louvamos pela tua palavra que temos em mãos, que abrimos esta noite e o Senhor falou conosco. Nos ajude, ó Pai, a vivermos o que a tua palavra nos ensina. Coloco diante do Senhor este jovem que tomou a decisão esta noite de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Rogo ao Senhor que o Senhor o ajude, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o sustente e que ele possa, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que esta semente possa germinar e produzir fruto a 100%. Ó Deus, despede-nos na tua paz, com a tua proteção e o teu amor. Em nome de Jesus.